Beleza, pessoal. Dando continuidade. Então, o que eu já implementei, eu estou fazendo a funcionalidade. O botão que eu ainda não implementei, eu botei aqui um alert para falar o que eu pretendo fazer. Então, quando eu clicar em acessar, irei acessar. A momento, não faço nada. Quando eu clico em criar conta, eu tenho aqui que eu estou no Create Account, então eu vou deixar só uma nota ali que isso daqui vai ser criar conta, e aí eu vou botar um alerta aqui, irei acessar após acessar, irei criar conta e acessar. Show. Só para que nós tenhamos aí uma nota. Então, irei criar conta e acessar. Acessei. Aqui eu venho na navegação de stack. E aqui eu entro com o irei acessar. Show de bola. Isso daqui, galera, nós criamos a questão da navegação por stack e vai ser a nossa navegação que vai ser quando o usuário não está logado. Então, aqui eu expliquei direitinho, ó, botei o que nós adicionamos lá no Auth Stack, o Navigator, botei aqui os dois componentes que nós precisamos renderizar e criar. Não criei essa página para ele aqui no slide, porque a base é a videoaula, que eu estou falando de navegação, então eu estou me atendo aos pontos que nós vamos precisar entender bem o conceito. Então, agora a gente vai falar um pouco, né, aqui terminando a navegação de pilha, que eu acabei de implementar com vocês. Né, eu faço a injeção do navigation e boto navigation push, né, que é igual ao conceito de pilha. E agora nós vamos para a navegação por aba. Navegação por aba, o nome já fala para que serve. Ele fica fixo no layout, ou na parte inferior ou posterior, inferior ou superior, e nós vamos utilizar ele, como nós falamos no início, para a navegação principal. Então, eu vou pegar esse import, vou voltar lá para a minha app, vou colocar esse import aqui abaixo dos demais e vou fazer uso dele. Como, a princípio, essa navegação por Auth vai ser utilizada posteriormente, eu vou comentar e vou implementar a outra navegação. Depois a gente vai juntando os pontos para ficar mais fácil. Fiz a importação, vou de igual maneira, o stack é análogo, por isso que o React Navigation é legal. Quando você entende o conceito, ó, criei agora um Bottom Tab Navigator, dependendo do sistema operacional, fica em cima ou embaixo, mas você pode forçar com Create Bottom para criar na parte inferior. Então, eu passei para tabs e agora eu vou implementar. Se vocês olharem, é exatamente a mesma coisa do Auth. Vamos lá, vamos analisar. Tab Navigator, ali era Auth Navigator. Dentro de Navigator, eu tenho os screens, né? Tem as telas. E ele está falando que o componente que vai ser renderizado nessa tela é o Home e Profile. Nós já vimos que nós não temos Home e Profile. Então, eu vou salvar aqui, vai dar erro, é esperado. Eu vou copiar esses dois imports, né, que eu tinha feito anteriormente, vai ser bem parecido. Aqui para o Sign In, eu vou criar o nosso Home. Para o Create Account, eu estou vendo aqui que a gente chamou de Profile. Então, eu vou chamar aqui de Profile. Vou salvar, ainda vai dar erro, porque ainda falta criar eles. Como nós estamos utilizando aqui o arquivo base, eu vou copiar. Vou dar aqui um rename, né? Vou criar o meu home. Vou alterar o nome aqui do componente. Vou escrever aqui em caixa alta para a gente conseguir se identificar. Vou fazer a mesma coisa agora para Profile.
Então, beleza. Agora aqui dentro de Index, vou mudar para Profile. E aqui em caixa alta, Profile. Show. Salvei. Não posso encontrar a variável Profile. Deixa eu ver aonde eu errei. Profile. Aqui, Profile. Deixa eu dar um... Show de bola. Era só um erro mesmo de renderização. Renderizei. Percebam que está aqui, ó, a navegação por tab. Eu criei uma navegação com home e com profile. Não vou me ater em colocar a imagem, que nós já colocamos lá no outro projeto, mas está aqui, ó, profile. Quando eu clico, eu mudo de aba indo para a tela home e profile que a gente acabou de criar. Quando eu clico, eu só estou dando um alert. Simples assim. Então, essa é a navegação por tab. No entanto, como eu estava falando, eu tenho a navegação que nós chamamos de navegação aninhada. Navegação aninhada é quando eu quero que uma tela se correlacione com outras telas que ela tem alguma relação e em sequência. E, geralmente, ele não tem um componente específico para ele. Você pode usar o stack, pode utilizar o tab, mas, geralmente, a navegação em pilha que é utilizada para realizar esses stacks de correlação, né, de relação aninhada. Então, a gente faria o import do React Stack, mas eu botei aqui, ó, que já foi adicionado, então a gente não vai precisar adicionar. E a gente vai passar agora pela primeira refatoração. Refatoração está claro para todo mundo? O que é refatorar um código? Show. Refatorar o código, aí quem já não tem, é quando a gente pega um código nosso e tenta reescrever ele com base em aumentar as funcionalidades, em relação a escrever ele para ele se tornar mais fácil de ser mantido. E isso, por vezes, é uma boa estratégia, começar desenvolvendo ele de forma que você vai fazendo funcionalidades menores e vai aumentando, e aí, por consequência, você acaba entendendo um conceito. O primeiro conceito que a gente vai entender aqui é que nós estávamos passando sempre uma view para dentro do componente, né? O que nós queríamos renderizar dentro do componente, né? Da tela. Porém, o React Navigation, você pode passar um componente de navegação para dentro dele. Ou seja, uma navegação pode receber outra, e assim sucessivamente. E isso acaba dando para a gente uma grande possibilidade. Então, perceba que onde estava Home e Profile, eu botei Home Stack Screen e Profile Stack Screen. Ou seja, eu vou criar uma pilha dentro da tela de Home. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou criar, já está no sangue, criar uma variável com esse propósito, né? E nomear ela para que fique claro. Então, está ali, ó, home stack. E vou criar a minha navegação e vamos olhar para entender melhor o que está acontecendo. Basicamente, nós criamos aqui o home stack screen e dentro dele está home e home details. Então, eu estou vendo que agora, se o nome da minha variável, né, da minha constante aqui, é home stack screen, eu vou substituir pelo home, porque o home já está aqui dentro e, inclusive, agora eu tenho home details. Como é que eu vou chegar em home details? Se ele é uma navegação aninhada, né, ele está funcionando como stack, eu preciso que dentro de home
eu tenho alguém que seja capaz de chamar home details. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos criar a nossa última tela de hoje. A gente vai criar a tela e o resto vai ser desenvolvido em cima dessas telas. Então, se é uma tela que a gente fala que é aninhada, eu costumo, a nível de organização, escrever ela dentro da pasta home, para eu saber que ele pertence lá ao home. Então, vou botar aqui, ó, vou chamar essa página de details, né? Já que já está em home, eu não vou escrever home details. Ó, vou chamar aqui de details.js. O que vai ter dentro dela? A mesma coisa lá que tinha nas outras telas. Só vou copiar e vou começar a alterar para a nossa necessidade. Então, vamos tentar pensar. Vou mudar aqui para Home Details. Vou chamar aqui de Home Details, para mim eu entender onde eu estou. Acho que não tá ouvindo, não. Oi, Rafael. Ah, tá me ouvindo? Eu ia perguntar se esse código aí vai fazer parte daquele código que já tá lá no Git ou Vai. se é só para apresentação. Não, vai fazer. Eu Vai estou fazer. toda a questão de rota, vou fechar as autenticações e aí depois a gente vai colocar na outra aula o chat e aquele home que a gente tem dentro desse aplicativo. Ele já vai estar com Aham. todo o fluxo de rota e autenticação pronto. Então vai ficar mais fácil de Ah, vocês expandir aí o conceito. saquei. Valeu. Então, valeu. Beleza, vamos pensar. Se eu estou aqui no Home Details, né, já criei a minha página, estou chamando ele aqui, no entanto, eu ainda não tenho o meu import. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, até embaixo de Home, para ficar mais claro. Eu vou me referir àquela página como Home Details. Ele está em Home, mas como ele não é o index, eu preciso dar a referência. Então, dentro de Home Details, ele vai criar uma referência no meu código que eu chamei de Home Details. Então, eu tenho aqui as duas rotas que são necessárias. Ele vai renderizar, não deu erro nenhum. Estou aqui em Profile, estou aqui em Home. Quando eu clico em Home, está dando alert. Quando eu clico em Profile, está dando alert. Como eu faço, já no conceito que a gente explicou, para chegar em Home Details? Isso é uma navegação por pilha. Quem é responsável por chamar Home Details? Quem seria o responsável por chamar? Show de bola, China. Home. Então, vamos lá. Eu vou dentro de Home e vou criar. Se é stack, eu preciso fazer com que Home, né, use use o objeto que é injetado pelo React Navigation a esse componente. Então, vou botar aqui, ó, Navigation, e vou trocar esse onPress, não faz mais sentido. Eu vou botar ele aqui como navigation.push e vou falar que eu quero. Essa referência é a referência do name que está aqui. Eu chamei de Home Details, então vou pegar a referência e vou jogar para cá. Se deu certo, eu agora, quando clico, ainda não atualizou, eu estou em Home, deixa eu dar uma atualizada aqui. Vou botar aqui, escrever Home Details, só para saber se mudou mesmo. Home Details, quando eu clico,
ele vai para o home details e gerou a navegação por stack. Então, eu tenho aqui um aprofundamento. Eu poderia criar vários níveis. Poderia clicar aqui e ele ir para outro nível e aí sim sucessivamente. Quando eu chamo outra tela, eu posso, no Navigation Push, passar um segundo parâmetro. Então, eu vou botar aqui, ó, Home Details sem parâmetro. Vou aqui pular uma linha para não precisar. Ó, Home Details sem parâmetro. E vou criar um Home Details com parâmetro. Às vezes, quando nós chamamos uma tela, ainda mais se for uma tela de usuário, uma tela que tem que se adequar, a gente tende a passar alguma informação que a gente quer que seja configurável, né? Seja uma variável na outra tela. Então, o segundo parâmetro do push é um objeto, e esse objeto a gente pode passar o nome que a gente quiser, que eu vou chamar de name. Eu vou botar aqui como, sei lá, sou um parâmetro, e vou salvar. Então, eu tenho dois caminhos levando para home detail, sendo que um eu estou levando com parâmetro e outro eu estou levando sem parâmetro. O que estou levando com parâmetro, ele está levando, mas eu ainda não adaptei a parte dos detalhes do home, entender que está chegando um parâmetro. Então, o nosso objetivo agora é ir dentro de detalhes, né? Aqui, details, vou puxar aqui para o lado. E aí, dentro de home details, outro objeto que é injetado, além do navigation, a gente tem um objeto chamado route. Esse route, ele tem um atributo chamado params, que são os parâmetros que passaram na rota. Então, falado isso, a gente pode agora chegar aqui, ó. Eu vou até tirar esse botão, que não faz sentido, essa página não vai para frente. Eu vou criar aqui, ó. Se eu quiser mostrar um texto aqui embaixo, eu vou criar um text. Eita. Vou botar aqui entre chaves, porque eu quero escrever um código JavaScript. Vou botar aqui, ó, route, que é o que estou passando aqui na injeção, params, ponto, name, e vou salvar. Essa alteração, se eu clicar aqui no home com parâmetro, a gente vai ver que agora, ó, home details, sou um parâmetro que está passando da outra tela. No entanto, como essa tela tem que trabalhar com duas condições, se eu clicar agora em parâmetro, provavelmente vai dar erro. Por quê? Eu estou tentando ler route params.name. Eu não tenho aqui, são 3 níveis de objeto, então ele já fala que params é um objeto undefined, e aí dá erro. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar isso aqui num condicional, que basicamente eu vou testar. Vem cá, route params existe? Beleza, se existe, a gente vai botar o end. É a nossa maneira de criar um condicional no nosso layout. Ou seja, route params. Por que eu não testei direto params.name? Porque vai continuar dando erro, porque aqui eu vou ter esse cara, já vai voltar undefined, e aí eu vou ter, olha, vai perguntar, vem cá, tem name de um undefined? Aqui já dá erro, porque ele não foi definido, ele não passa. Então, a gente testa. Vem cá, você está passando parâmetros? Não, não estou. Ou melhor, estou passando, né? Aqui é uma afirmação, é um true. Tem parâmetros? Tem. Beleza, então roda aí o text. Só essa alteração já vai fazer com que o parâmetro continue funcionando e o nosso sem parâmetro também continue funcionando. Então, a gente está chamando a mesma tela com duas formas diferentes. Show de bola? Aí agora, aqui dentro de Profile, simplesmente eu vou colocar o botão de
sair do sistema. Né? Que geralmente em mobile, quando está na tela do profile do usuário, está lá, deslogar da conta. Então, vou botar aqui um botão de sair. E vou botar aqui uma mensagem, por enquanto não implementada, que vai ser irei sair. Então, se nós clicarmos em sair, irei sair. Se eu clicar em home, eu tenho a navegação do Home Details. Se eu clicar com parâmetros, Home Details sou um parâmetro. Beleza. Dado isso, a gente já tem aí a tab principal do nosso aplicativo, perdão, a navegação principal, onde vai ficar lá a tela do chat, onde vai ficar a tela que nós colocamos do usuário, colocando o avatar. E se a gente voltar aqui no app, só por curiosidade, está comentado o código. Então, se a gente chegar e comentar o Tab Navigator e descomentar o ALF, a gente está no momento inicial do aplicativo. Sign in, acessar, irei acessar, como nós deixamos. Criar conta, vai para a tela de criar conta. Quando criar conta e clica, ele deve logar. Então, vou logar. Até agora a gente não implementou. Então, eu tenho as duas navegações funcionando. Aqui, descomentei a navegação do nosso Tabs. Aqui está simulando o nosso ambiente logado. Show! Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Até aí está safo, galera? Sim, sim. Show. Show de bola. Então, aqui está a explicação, Profile Screen, que eu tinha criado, a Home Stack Screen, que eu criei com vocês, a refatoração do tab, usando o Home Stack Screen, ao invés de utilizar o Home. Aqui eu estou fazendo a navegação para o Home Details, que eu expliquei para você. Lembrando que eu estou deixando a cor sempre do componente principal e o que de fato importa no código, vermelho ou negrito, e estou colocando em várias parte omitida do código, que é toda aquela parte lá que não faz sentido para a gente, para entender o React Navigation. Então, agora, a gente também já passou pela navegação alinhada, né? Que eu demonstrei a gente fazendo o nosso condicional para tratar as duas situações aqui, quando não tem parâmetro e quando tem parâmetro. E agora a gente vai passar para o nosso Drawer Navigation, que é a navegação por gaveta. Basicamente, quando a gente precisa de uma navegação oculta em um menu de acesso rápido. E também, às vezes, é até o profile do usuário, onde fica o avatarzinho. Então, é bem interessante. Primeira coisa, a gente vai importar a dependência da navegação. Aqui está errado, vou corrigir, vou ter que corrigir lá o PDF. Corrigir, aqui não tem dependência da navegação. Importar a navegação do drawer. Então, ficou errado aí na hora que eu criei. Então, eu vou pegar aqui o nosso drawer e vou lá na nossa tela de app, que é onde está responsável por fazer as rotas. Vou colocar o meu Create Drawer Navigator. Show de bola. Feito isso, eu tenho agora a possibilidade de trabalhar com o drawer. Se vocês olharem, o mesmo padrão, não muda nada. Então, essa consistência é bem legal, né? Até a próxima, porque quando entrar na versão 6, eles vão mudar de novo. Aí sempre muda, mas evolui bastante com os toques da comunidade, esse componente. Então, eu botei aqui, drawer, e vou criar o meu drawer. Igual, eu vou comentar o meu tab, que já está funcionando. Está aqui o meu Tab Navigator. Eu vou comentar por enquanto. E vou botar aqui. E aí, eu quero que a gente preste atenção aqui no que ele está importando. Vai dar erro, porque eu mandei importar e não me preocupei aqui nos componentes. Vamos lá. O drawer, o home, né? Ele está falando, component, tabs, screen.
E o drawer de profile está chamando profile stack screen. Se a gente for olhar o profile stack screen, nós... Aqui, ó. Opa, tem aqui. Eu não cheguei a criar o profile stack screen, galera. Já não deu erro porque em profile só tem profile. Mas o que eu tinha feito aqui já nessa tela aqui de baixo, ó. Vou voltar um pouquinho aqui, não vai mudar nada no nosso código. Aqui, ó, profile stack screen. O que eu tinha feito? Eu só tinha botado profile dentro para manter o padrão, já que um estava... Então, ó, vou voltar aqui só para deixar, ó, o meu home stack screen. Cadê? Vamos lá. Tá aqui, ó. Eu vou criar o profile stack screen e dentro dele só vai ter... Cadê? Só vai ter o meu profile. Então, vamos lá. E vou substituir, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse drawer aqui, só para a gente voltar para o estado anterior. Ó, vou trocar aqui por profile screen. Por que estava funcionando? Porque profile só tem profile mesmo, então ele estava recebendo uma tela e não um navigator. Então, se eu atualizar, como eu tirei o drawer lá que eu coloquei, parou de dar erro e o profile continua funcionando. Então, eu tinha refatorado as duas. Então, falado isso, vou comentar aqui o meu tab. Já fiz o import do meu drawer aqui em cima. Já criei esse create drawer navigator. E aqui dentro agora eu vou implementar o drawer. Então, vamos voltar aqui para o código, onde está o drawer. Vou pegar. E aí a nossa atenção tem que ser focada no que ele está trazendo, né? O que ele está falando, olha, o profile stack screen para dentro de profile. Então, percebam que eu já implementei esse trecho aqui, então isso aqui já está resolvido. E como eu sempre tenho que ter no navigation um ponto de entrada. E qual a estratégia que a gente fez? Nós estamos pegando esse tab, o drawer também vai funcionar quando está logado, não é? Então, dentro do componente home do drawer, eu estou mandando ele carregar tabs screen. Só que não existe tabs screen. Vai existir agora, onde eu vou criar uma constante com esse nome e vou levar o navigation todo para lá. Então, dentro de drawer agora, o que vai ter? Vou botar aqui, ó, const tabs screen. E o que vai dentro dele? Vai exatamente a navegação. Então, aqui, ó. Aqui, a gente vai colocar, para evitar erro de código, eu também quero ver se esse arquivo está direitinho para mandar para vocês. Vamos lá, espera aí que eu puxei errado aqui. Deixa eu voltar. Voltar, beleza. Eu criei aqui. Eita. Não precisa não, vamos lá. Beleza, consegui. Vamos analisar o que está sendo feito aqui. Ele pegou exatamente agora, se a gente olhar, vou te comentar aqui, eu peguei esse Tab Navigator e joguei aqui para dentro. Só que eu botei ele no modelo de ser um componente para renderizar. Botando ele todo dentro dessa única variável, né, ele é um navigator, eu posso pegar isso daqui, ó, e excluir. Ou seja, eu peguei o tab que eu acabei de implementar com vocês, criei um drawer, esse drawer
na raiz, né, o componente principal, a tela que carrega, que é o home deles, vai estar carregando o tab. Então, perceba, eu peguei uma navegação e coloquei dentro de outra. E isso já vai possibilitar, se tiver certo, se estiver funcionando, vai voltar a mesma aparência que estava quando tinha tab. Ó, exatamente a mesma coisa. Por quê? Esse cara aqui carregou o tab. Só que a diferença dele, como ele é um drawer, ele possibilitou agora eu puxar isso aqui para o lado. Então, agora eu tenho aqui o menu. Home, que carrega o tab screen. E tenho, a exemplo, eu botei ele chamando, inclusive, um componente do tab screen de maneira separada. Então, tu vê que ele carrega o profile limpo na tela. É a mesma tela de profile, só que esse está carregando, chamando direto. Né? Tá aqui, ó, profile, stack screen. E o profile stack screen também faz parte do tab screen. Então, quando eu clico aqui em home, eu tenho o profile. Então, eu agora estou já com um aplicativo com uma navegação bem mais robusta. Eu tenho uma navegação que está envolvendo tab, está envolvendo drawer, está envolvendo alinhamento, né, pelo stack dentro aqui do home. Baseado nisso, a gente consegue ir aumentando à medida que a gente for necessitando. Então, assim, a maioria dos cenários de navegação estão cobertos com esse exemplo. E agora, a gente vai ter uma maneira de organizar essa questão das rotas autenticadas e não autenticadas. Então, lembrando que agora nós temos o drawer segurando todas as rotas autenticadas e temos esse auth stack carregando todas as rotas não autenticadas. Então, dito isso, a gente parte para a segunda parte da nossa aula, que é começar a lidar com o fluxo de controle. Até então, eu estou comentando um código e descomentando outro para que a gente veja os estados. Só que isso não é o cenário final, não é o que a gente precisa. Eu vou ter que criar agora uma variável que controle e faça essa gestão. Então, eu vou utilizar o nosso useState e criar uma variável que, geralmente, o que essas estruturas devolvem para a gente? Geralmente, eles devolvem um token, né? Que é um token único por usuário. Então, aqui dentro do meu componente do app, eu vou ter um useState, né? Aqui está direto do React useState, porque eu não botei aqui em cima. Se eu tivesse botado useState aqui, eu podia chamar só useState, só para vocês verem as várias maneiras de chamar. O que eu estou falando? Olha, a variável é useState, o set que vai alimentar ela se chama userToken, set userToken, mas inicialmente você assume um valor de null. Quando ele tiver algum valor aqui, eu vou considerar o usuário logado. Então, eu vou salvar, não vai mudar nada no código, mas agora, aqui dentro do nosso Navigation Controller, eu vou abrir aqui as nossas chaves, vou usar o userToken, vou colocar um ternário, uma interrogação, vou colocar o fechamento dessas chaves lá embaixo. Primeiro eu vou descomentar aqui, ó, o auth agora, que ele está comentado. Vou descomentar. Tem que descomentar na mão. Descomentei. Fechei as chaves que eu coloquei do userToken aqui embaixo, ou seja, então, esse bloco todo tá responsável o userToken. Como isso é um ternário, eu vou utilizar os dois pontos. Lembrando lá do ternário, quem não lembra muito bem, é quando eu tenho uma condição. Essa condição, se ela for satisfeita, ela faz o bloco 1. Se ela não for satisfeita, ela faz o bloco 2. Isso é exatamente o que está aqui. Eu tenho uma condição, se ela for satisfeita, ela faz o bloco 1.
Se ela não for satisfeita, ela faz o bloco 2. Só que está em várias linhas. Show de bola. Vou salvar isso. Salvei. E vamos ver o que vai acontecer. Salvei de novo. Beleza. Caí na tela de... Está carregando de novo, espera aí. Caí na tela de sign in. Então, por quê? O user token é nulo. Ele sendo nulo, ele cai no else. Como eu posso simular isso? Vou botar qualquer coisa aqui, ó. Vamos fingir aí que eu tenho um token qualquer. É só para fazer uma programação testando, ó. Se eu tiver qualquer coisa dentro dessa variável, o que carrega é a parte logada. Então, a gente já sabe que a nossa variável de controle vai ser esse use state, que a princípio vai carregar como nulo. Então, nesse momento, a gente criou a nossa rota de fluxo de controle. Basicamente, a gente só botou lá, como a gente fez agora no código. Eu já fiz. Botei o meu state, utilizando hooks, e no meu navigation eu botei a condição do user token. Eu vou até botar ele aqui colorido para vocês terem atenção. E pronto, eu tenho um fluxo de controle. Aí, nós vamos começar a encarar vários cenários, né? Como lidar com um fluxo de controle? O React ele trabalha com state, né? Que é o estado do componente. Ele trabalha com props, que é a passagem das propriedades de um componente para o outro. E essa passagem a gente pode fazer passar pelo prop, mas também nós podemos utilizar o que a gente chama de async storage, né? Guardar uma informação dentro do, no caso do Android, né? SQLite, do iOS, se não me engano, no Dictionary, e daria para fazer essa gestão por async storage. Como dá para utilizar, o que nós vamos utilizar vai ser o context, que é o contexto, né? É um contexto que eu quero manter vivo, e também poderia utilizar, né, de maneira mais né, que as soluções já em produção começam a utilizar o Redux, que na verdade já vai dando para você uma funcionalidade aí mais ampla para lidar com estruturas complexas. Mas para um aplicativo médio a pequeno, né, que a gente chama desses aplicativos que é só para fazer esse buzz, o context trabalharia normalmente e vai ser o que a gente vai utilizar. Então, o context, basicamente, ele vai compartilhar o contexto entre os componentes filhos desse contexto. Ou seja, quando eu falar criar variável